Pessoal, seja bem-vindo. Hoje nós vamos aí, aqui quem fala é o Cláudio Pereira. Hoje nós vamos reagir a um vídeo aí do Marcos Feliciano contra a senadora Elisiane Gama, ou vice-versa. E eu vou, assistir aqui junto com vocês e fazer alguns comentários. Eu particularmente acredito que o evangelho não é para brincadeira. Não tá para brincadeira, não tá para as pessoas fazerem chacota e levar o evangelho para a política e depois de lá fazer uma esculhambação. E a Elisiane Gama descascou o Marcos Feliciano e tem que fazer assim, não só com o Marcos Feliciano, e também com qualquer uma outra pessoa que, de certo modo, venha querer brincar com o evangelho. O evangelho não é brincadeira, eu estou falando aqui de uma maneira séria. Eu acredito que nós temos que colocar homens e mulheres de Deus lá no Congresso, no entanto, com o objetivo de serem cristãos verdadeiros. Não dá para poder ficar fazendo parte de maracutaia e fazendo constrangimento ao povo brasileiro e, de certo modo, não ajudando em nada. Então, nós vamos direto aqui ao vídeo, tá? E se prepare, porque é forte o que a Elisiane Gama falou, tanto é que o Marcos Feliciano sentiu o golpe. Ele sentiu. E nós precisamos causar esse impacto nas pessoas, um impacto positivo. Tá? Parece que o Marcos Feliciano vai mudar de opinião. Parece que ele... Enfim, vamos lá. Vamos ver aqui o que aconteceu. Eu sou o Cláudio Pereira e esse é um canal voltado a direito e política. Se inscreve no canal. Contou todo o entreviro que aconteceu. Então eu termino aqui dizendo que o senhor, para mim, está no lugar errado, a CPMI perdeu o seu foco e nós estamos aqui simplesmente em um momento de show, onde cenas acontecem assim, de ambos os lados, mas os nossos lados nunca teve coisa como do tipo que nós ouvimos aqui hoje, alguém mandar alguém aqui para uma... Eu não posso falar um palavrão porque dói os meus ouvidos só de falar. E partiu da boca de uma deputada, uma mulher. Era isso que eu tinha a dizer, senhor presidente. Vou passar a palavra aqui por 3 minutos para a relatora, já que ela foi citada. Presidente, ele falou 10 minutos a meu respeito. Não, a senhora tem... Bem, aqui o Marcos Feliciano, ele acha que ele lacrou, né? O negócio dele é lacração. E, de certo modo, partiu para cima da Elisiane. A gente vai ver o que a Elisiane vai falar em relação ao Marcos Feliciano, tá? Gente, esse aqui é um vídeo em especial para todas as pessoas que gostam de política, mas em especial para gente evangélica, tá? Porque aqui a gente vai debater mesmo, viu? Aqui não vai ficar, nós não vamos ficar de brincadeira não, porque nós vamos falar. E os bolsonaristas ensandecidos, muitas vezes, se preparem, porque talvez não vão gostar do que vai ouvir aqui. 3 minutos para responder a fala dele. Eu vou responder o deputado Marcos Feliciano. E eu não sei se eu vou ter só 3 minutos, presidente, porque o que ele falou para mim é que ele usou 10 minutos do tempo dele. Senadora, todas as pessoas que são citadas têm 3 minutos para citar. O que aconteceu na reunião fechada. Que as TVs, na verdade, não filmaram, mas várias pessoas estavam na reunião e viram. Verdade. Então, assim, eu não vou entrar nesse detalhe, até porque não há uma filmagem ali. Mas há provas cabais sobre isso. Mas quando terminou... Aqui, senador, é importante a gente dizer o seguinte, aqui o que importa é... Aqui, para os crentes de verdade, o que importa é a opinião de Deus, né? Essa que é a realidade. O que importa porque a Elisiane aqui, ela está falando para o Marcos Feliciano, não especificamente como um político de modo geral. Ela vai falar e você vai acompanhar de crente para crente, tá? E chamou a atenção do Marcos Feliciano. Mas vamos lá. Terminou o seu grito ali comigo, que eu depois gritei também com o senhor, rebatendo o seu grito inicial. O senhor me pediu perdão, pastor. O senhor chegou para mim e o senhor me disse, Elisiane, me perdoe. Eu lhe respondi, eu lhe perdoo em nome de Jesus. E eu saí dali, deputado, na frente daquela reunião tinha um batalhão de jornalistas. O meu assessor me pediu para eu falar com a imprensa, eu falei que eu não ia falar. E eu falei que eu não ia falar, pastor, porque eu aprendi na minha igreja com meu pai que perdão é esquecer o passado, é seguir para frente, que é o que foi que Jesus nos ensinou. Mas o senhor foi para a rede social tripudiar. O senhor usou seu Twitter e depois a rede social para tripudiar o que o senhor falou a meu respeito. Eu apenas rebati a sua fala, porque era a sua versão que ia ficar na rede social, porque eu não tinha falado com ninguém. E eu também quero lhe dizer assim, com a maior calma, pastor Marcos Feliciano.
O senhor é pastor da Igreja Assembleia de Deus, acho que ainda está. Eu também sou membro da Assembleia de Deus no Brasil. Eu, na minha adolescência, e lhe digo isso porque desde o primeiro dia que eu cheguei a esta comissão, o senhor me provoca. O senhor me olha com um olhar carregado de ódio. Eu estou aqui. Aí eu te pergunto, tá? Aí eu te pergunto, é uma atitude de pastor essa daí? Essa atitude que o Marcos Feliciano tem aí, né? Eu quero aqui, né? Eu sei que dificilmente esses vídeos chegam nessas pessoas aí, como o Marcos Feliciano, dentre outros, mas eu quero aqui falar, gente, pro povo evangélico de modo geral, se é atitude de pastor, se é atitude de gente que tem compromisso com Deus, e se é atitude de gente que eu sou ungido, tô lá para poder fazer a diferença. Que diferença? Olha que constrangimento para os evangélicos, para todo o Brasil ver, né? Geralmente o pessoal fala assim, olha, tem que se espelhar em Jesus, tem lá um pastor, você é igual a ele. Isso é atitude de pastor. Pastor tem um objetivo de ficar protegendo as ovelhas, de dar exemplo, de fazer pregações, né, para mudar a vida das pessoas. E o Marcos Feliciano prega com, né, não só com palavras, mas com atitude. Qual é a atitude que o Marcos Feliciano tem mostrado lá para o Brasil? Isso é constrangedor, é um vexame. Aqui sentada nesta mesa, e toda a sessão é isso, senador deputado. O deputado Magno Malta, o senador Magno Malta, por vezes me pediu aqui para que eu, na verdade, só falasse para fazer um registro, a senhora tem mais 2 minutos, porque a mesa me corrigiu aqui que a senhora teria que estar 5 minutos, então eu vou colocar mais. E eu quero lhe dizer aqui para o senhor sabe por que eu nunca lhe respondi, pastor Marcos Feliciano? Porque na minha adolescência, na minha igreja, eu com a juventude, eu tirava oferta para receber o senhor na nossa igreja, para o senhor pregar na nossa igreja. Porque aqui ela já arrebentou o Marcos Feliciano nisso daí. A gente tirava oferta para o senhor ouvir. O evangelho de graça receber, de graça dar, né? No caso. E aí ela já arrebentou ele nesse sentido. E já foi constrangendo. Porque como é que você cobra principalmente altos valores para poder ir em algumas igrejas? E cobra um valor absurdo. É evidente que tem que ajudar e tal, mas não, de certo modo, enriquecer a qualquer custo nas custas das ovelhas. E aí ela foi falando ali, isso aqui é uma tradução para você conseguir entender mais ou menos do que está acontecendo, tá? Não é só um corte, não. Eu tenho que explicar para você, porque o Marcos Feliciano, durante muito tempo, eu falo para você, pelo fato de ter sido batizado na Igreja Batista, então eu conheço esse mundo. Tá? Conheço o mundo evangélico, sei mais ou menos e posso falar com você com propriedade. O Marcos Feliciano era, de certo modo, uma referência, né? Suposta referência há muitos anos lá atrás. Há muitos anos lá atrás ele era referência. Hoje não mais. E ela tá falando aqui que, olha, a gente reunia, a gente pedia ajuda lá, vendia. Ela vai falar aqui, para você ir nas igrejas. E aí, de repente, você vem com um papel desse de dizer que é pastor e agindo desse jeito. Você vai ver, Elisiane, ela arrebenta com ele aqui. Quero o auge ter o senhor na nossa igreja. Eu fiz isso várias vezes, pastor. Vendia pão, cachorro quente, que é o que a juventude faz hoje nas igrejas evangélicas no Brasil, para receber um pregador de renome. Era o que eu fazia com o senhor. E por isso eu nunca lhe respondi, porque eu aprendi a ter respeito por pastor. Meu pai é pastor, pastor. Meu tio é pastor. Meu irmão é pastor. Eu nasci na Assembleia de Deus, pastor Marcos Feliciano, eu aprendi a respeitar essa autoridade. E por isso eu nunca lhe respondi. Mas eu quero dizer para o senhor que o senhor se tornou uma pessoa abjeta, misógina. O tratamento que o senhor dá às mulheres nesta casa é surreal. O senhor bateu nesta mesa e o Brasil inteiro viu em relação à deputada Soraya, à senadora Soraya. O senhor gritou comigo na última reunião e eu gritei, porque eu contrapus ao senhor. Como o senhor já discutiu com várias outras mulheres aqui nesta casa. Eu quero lhe dizer, pastor, que eu aprendi a ter um pastor como autoridade, sabe por quê? Porque quando a gente chegar no céu, a sua responsabilidade diante de Deus vai ser maior do que a nossa. Porque o senhor usa um templo, o senhor usa uma tribuna da igreja. O senhor é pastor. Mas como o senhor me disse na última reunião, não vou mais lhe chamar de pastor, porque o senhor me pediu para eu não lhe chamar mais de pastor. E de fato o senhor... Realmente aqui, ó, ela arrebentou ele, né? Escrachou. E assim, a verdade tem que ser dita. Ou você é crente ou você não é. Não dá pra você utilizar a religião lá. E se você disser que é crente, como deputado, como senador e tal, você tem que realmente mostrar isso. O Marcos Feliciano apoia, o Bolsonaro apoiou
né, o Bolsonaro durante tanto tempo, o Bolsonaro fazendo, né, um absurdo com os nossos irmãos, e uma pessoa dessa não dá para dizer que é crente. Eu tenho as minhas dúvidas em relação... Não, eu não tenho dúvida. Eu tenho certeza sobre o nível de espiritualidade em relação ao Marcos Feliciano. Eu quero até me conter aqui, porque eu não vou colocar a 100%, porque eu não posso fazer esse julgamento a ele. Mas, sinceramente, Marcos Feliciano e dentre outros caras aí, na minha visão, pega as pregações dele de hoje e pega as pregações de 20, 25 anos atrás, que você vai ver. Você vai ver, tá? Eu tô falando aqui de uma maneira carinhosa. Ou das duas, uma, ou se conserta ou não é crente. Na minha visão. Na minha visão. Gente, não dá para servir a dois senhores. A própria Bíblia fala sobre isso. E eu não vou ficar aqui chamando cara que foi pastor há 25 anos atrás e hoje tá esculhambando o povo. Mas vamos lá. A Elisiane também, deputada Elisiane, já deu o recado para o Brasil, tá? Não tem dois senhores. O senhor não merece chamar de pastor. Tá vendo? Pediu para eu não lhe chamar mais de pastor. E de fato o senhor não merece chamar de pastor. Tá vendo aí? O senhor não merece, sabe por quê? Porque o pastor, ele não é carregado de ódio, pastor Marcos Feliciano. O pastor não olha para as pessoas com o olhar que o senhor olha para cá, para esta mesa. Eu quero dizer que o seu olhar não me intimida, pastor Marcos Feliciano. Eu cheguei aqui nesta casa com suor. Eu enfrentei a fome. Eu nasci numa casa de palha e piso de chão. E eu fui eleita sem ter um vereador na minha igreja, na minha casa. E sem ter centavo nenhum, apenas como jornalista. Hoje eu sou senadora da República do meu país. E eu quero dizer que não é o seu olhar torto e nem a sua forma de intimidar que vai me intimidar aqui desta tribuna onde eu sou relatora. E quero lhe dizer ainda mais, que siga o Evangelho de Cristo, porque o seu Evangelho não é do meu Jesus Cristo de Nazaré. O Evangelho da paz, do perdão e da solidariedade, da graça, que o senhor não tem o Evangelho da graça. Eu quero terminar lendo para o senhor o que Jesus Cristo falou. Um minuto, presidente. Para concluir. O senhor não me deu... Mas não posso, se eu fizer essas concessões, então tudo bem. Eu vou dar mais um minuto. Aqui, o Marcos Feliciano, ele sentiu. Aqui o Marcos Feliciano sentiu. A Cleidoca tava falando ali e aqui ele sentiu. Aquele homem que um dia, né? Aquele homem que um dia estava dentro das igrejas, pregando, falando do amor de Deus. Parece que ali dentro dele tocou. A irmã aqui falou com autoridade cristã em cima dele. Ele sentiu, aí ele já começa a interromper. Não, que não sei o que, coisa e tal. Ali ele sentiu. Gente, ó, aqui é um canal que fala sobre direito e política, tá? E eu, em especial, eu não gosto de palhaçada com o evangelho. Aliás, ninguém deveria gostar. Evangelho não é pra se brincar, pra fazer palhaçada lá, pra poder maltratar os outros, igual o Marcos Feliciano, dentre outros, anda fazendo. Isso é um absurdo. O que essas pessoas que se dizem evangélicas estão lá, maltratando o seu próximo, os que eles consideram inferiores, tá? E a pastora, posso até chamar aqui a irmã, né, que tá lá nessa CPI, ela arrebentando, meu. E é isso, tá? Gente, o povo evangélico aqui que vem ao canal, né, aqui, esquece lado A ou lado B. Não dá pra poder fazer com brincadeira lá com o evangelho. Isso é com todo respeito. Não dá. É assim, eu tô dizendo assim, eu, Cláudio Pereira, eu não sei você. Ah, eu mito, arma, papapá. Não, querido. Precisa se converter primeiro. Não dá pra poder ficar fazendo qualquer coisa lá dentro da igreja. Não dá pra servir a dois senhores. E aqui, o Marcos Feliciano, né, sentiu o golpe, o baque. E ele é assim, eu espero que ele tenha uma outra postura. Né, porque não dá para uma pessoa que teve uma trajetória na igreja evangélica se tornar isso que o Marcos Feliciano se tornou. Eu, com todo respeito, assim, eu gostaria que ele viesse a público e explicasse um pouco mais, né, e mudasse de atitude, porque, né, não tem condições.
Eu vou dar mais Um 2 minutos pro minuto, deputado Márcio Feliciano. Tudo bem. Pode falar. Então, o senhor tem mais o tempo que quiser, depois eu restituo a palavra a outro. Eu não posso dar um tempo a mais para um e não dar para o outro. Deputado, Felizmente. deixa eu falar com acho o que senhor isso aqui, não é assunto da CPMI. Isso não é mesmo, assunto. não, Quando ela começa a lacrar e começa, né, a arrebentar e as palavras começam a ecoar de uma maneira assustadora, aí aquelas pessoas ensandecidas, elas começam a ficar com medo, porque sabe que esse discurso da irmã aí vai viralizar e vai começar a mostrar para lá em Brasília e para o Brasil de modo geral que evangelho e a sujeira de alguns não se misturam. A sujeira de modo geral, a patifaria. Então, aí ele já começa a interromper. E aí eles já começam naquela, né? Você já sabe. Então, vamos lá, né? Depois eu vou pegar o vídeo completo aí, vou editar, e aí você acompanha aí. Mas vamos lá, vamos ver o que ela falou mais aqui. Deixa eu aproveitar e já pedir para você um like aí. E nenhum deputado Não nem é senador, tanto, mas quem levantou nenhum foi deputado nem ele. senador está querendo discutir isso aqui. Foi ele o debate. Sabe, senadora, a senhora E eu quero conclua. só dizer- Sim, meu amigo. Sabe por que é sim? Porque você quer discutir? Porque quando a primeira coisa que o deputado falando e tal, não, pastor não sei o quê, coronel não sei o quê. Você quer sim. Se você não quiser, tira esse nome essa nomenclatura. E sabe o que Jesus falou para os escribas e fariseus que usavam a Bíblia para isso? Ele diz o seguinte: ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Você foi um hipócrita comigo, você pediu perdão e você não levou em consideração o perdão. Que Deus abençoe a sua vida e que o Senhor, Deus tenha misericórdia das mentiras que o Senhor profere aqui, se escondendo atrás do púlpito como pastor. Eu peço que a taquigrafia... Então tá aqui a irmã arrebentando, essa que é a realidade, tá? E quem é cristão de verdade vai, né, você não precisa concordar com ela em tudo, mas não dá pra ficar brincando com o evangelho, tá? Essa é a minha palavra. Eu vou sempre, tem outros canais aí de esquerda, os caras têm essa visão também, né? Não dá pra você ficar dizendo eu amo a Deus, eu amo ao próximo, e depois votando para o cara ter uma aposentadoria aos 150 anos. Eu amo a Deus, eu amo ao próximo, mas eu quero que as joias saiam daqui do Brasil e vá para outro país. Eu amo a Deus, eu amo tudo, mas votando para poder acabar com o Sistema Único de Saúde. Então, das duas, uma. Ou você é, ou você não é, né? E a pastora aqui já mostrou que tem alguns que estão lá, que estão dizendo que são evangélicos, que estão amando, ou que são cristãos, não são, tá? Então, parabéns aí a ela. Parabéns não, né? Foi ministra ali, Atalaia, e bateu firme lá. E, né, o rapaz, o Marcos Feliciano, né, ficou desconcertado. Por mais pessoas como a Elisiane, né, que foi ali, né, falou de maneira, né, que o Brasil precisava ouvir. Eu gostei muito da opinião dela. E você?